Muito boa tarde a você que nos acompanha. Vamos continuar com mais notícias desta quinta-feira. Quase 10 mil brasileiros estão na fila desde novembro para receber o seguro obrigatório de veículos. O DPVAT é pago para os motoristas e pedestres que são vítimas de acidentes. Alguns ficam inválidos e outros morrem. Nestes casos, a indenização deve ser repassada às famílias, mas desde o ano passado o pagamento foi suspenso porque o Congresso não votou uma lei para regulamentar o assunto. Os parlamentares entraram em recesso e deixaram para resolver a questão este ano. A volta ao trabalho, aliás, foi marcada hoje para o próximo dia 5 de fevereiro. Dos 52 mil detentos que tiveram benefício da saidinha de Natal concedido pela maioria dos estados brasileiros, 2.600 detentos não retornaram para a prisão. Todos são considerados foragidos. Concedido em 17 estados, o benefício só é autorizado para detentos com bom comportamento, não tenham praticado faltas graves no último ano e cumprido parte da pena. Em regra, a saidinha em datas festivas dura 7 dias e pode ser concedida 4 vezes ao ano. Os presos são proibidos de frequentar bares e casas noturnas e devem ficar durante toda a noite no endereço informado à Justiça. Entretanto, a saidinha de Natal de 2023 resultou na fuga de 2.600 presos dos 52 mil detentos beneficiados. Os estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pará e Sergipe foram os que registraram os maiores percentuais de fuga, com 10% dos presidiários foragidos. Já os estados do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Piauí e Rondônia foram os que tiveram os menores índices, todos com menos de 2,5%. O benefício voltou a ser discutido no Senado após um dos detentos matar Roger Dias da Cunha, um policial militar em Minas Gerais, durante o período fora do presídio. O assassino Welbert de Souza Fagundes já tinha sido pego furtando durante uma saída em 2022. O Ministério Público de Minas Gerais foi contra a liberação de Welbert. Contudo, a Justiça autorizou a saída. Com as mudanças do pacote anticrime em 2020, o preso condenado por crime hediondo com morte não tem mais direito à saída temporária, com exceção dos que tenham obtido o benefício antes da mudança da lei. A morte do PM levou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a procurar um debate no Congresso com relação a medidas de ressocialização de presos. Um projeto que acaba com as saidinhas foi aprovado pela Câmara em 2022 e chegou ao Senado, mas não foi votado. A desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana David, avalia que o benefício pode ser aprimorado. Acrescentou também que a extinção seria um exagero. A Secretaria de Polícias Penais tem trabalhado para criar uma norma técnica que ajude os estados a aplicar melhor as saidinhas. O documento deve ser editado até o início de fevereiro e a elaboração vai contar com o Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, além do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Quem recebe apenas 2 salários mínimos por mês agora vai pagar imposto de renda. A informação foi dada pela Unafisco, que representa os auditores fiscais da Receita e há muito tempo faz campanha pela correção da tabela do imposto, que não é atualizada como deveria há 17 anos. Como o mínimo foi reajustado em 10% e a tabela mais uma vez não sofreu alteração, os rendimentos de R$ 2.824 terão desconto de R$ 13,80 por mês. Se toda a defasagem da tabela for reposta, o governo teria uma perda de 200 bilhões de reais de arrecadação. Vamos agora ao Minuto da Economia desta quinta-feira. Não dá para entender algumas práticas econômicas dos governos de quase todos os países. Uma delas é o subsídio, um mecanismo utilizado para incentivar algumas atividades, seja pela injeção de dinheiro ou pela renúncia da cobrança de impostos. Falando especificamente sobre o Brasil, os cofres da União deixam de receber por ano mais de 500 bilhões de reais com subsídios. E a gente vê o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lutando para encontrar recursos que ajudem o equilíbrio das contas públicas.
Quem achou incoerente, acertou. O Estado precisaria passar por uma reforma profunda e não apenas puxadinhos. Até porque quando cai chuva forte, desliza. E aí dizem que as pessoas construíram em um lugar inadequado. Desta vez, não somos nós. A gente só paga a conta. É o que deverá acontecer com a luz. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse hoje na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, que o governo vai ser cauteloso na política de subsídios para o setor. Quando chega a fatura, está marcado lá o adicional cobrado a mais todo mês. É o subsídio. A falta de regulação das redes sociais fez com que a OpenAI, criadora do ChatGPT e outras redes sociais, anunciassem medidas contra deepfake durante as campanhas eleitorais. Esse termo deepfake faz referência a qualquer modificação em vídeo, foto ou outras imagens que tenham sido criadas para parecer realista, mas feita com inteligência artificial. Pelo menos 58 países, incluindo o Brasil, realizarão eleições ao longo de 2024. Diante da facilidade inédita para se gerar imagens e sons falsos e ainda sem nenhuma medida regulatória sobre o uso da inteligência artificial, a OpenAI publicou um artigo sobre o plano que adotará para diminuir os danos durante o processo eleitoral, que se darão em 3 pilares: prevenir abuso, promover transparência de que conteúdos são gerados por IA e facilitar o acesso a conteúdo de credibilidade sobre os sistemas de votação. Neste último caso, como os Estados Unidos terão eleições presidenciais este ano, a OpenAI afirma que trabalha no país com a Associação Nacional de Secretários de Estado, mas não faz nenhuma menção a parcerias com entidades de outros países. A OpenAI ainda afirma que tem salvaguardas para evitar a produção de deepfakes, como proibir a reprodução de imagens de pessoas reais, o que inclui candidatos. Sem contar que ainda trabalha para impedir que seus sistemas desrespeitem as normas impostas durante o treinamento do modelo de IA. Depois de disponibilizar a opção de criar chatbots especializados, os GPTs, para os assinantes da versão paga ChatGPT Plus, a OpenAI também proibiu que desenvolvedores criem chatbots que imitem determinada pessoa, o que poderia ser útil na hora de imputar discursos falsos a desafetos eleitorais. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, anunciou em 2023 atualizações em sua política de anúncios políticos, também com menções às eleições americanas, mas que acabam sendo válidas aqui no Brasil. Os anunciantes terão que divulgar o uso de IA em algumas hipóteses, fazendo moderação ativa desses anúncios e que, caso detecte omissão por parte do anunciante, punirá a conta. Mas essas regras não valem para publicações orgânicas sem pagamento por maior alcance. Já o TikTok divulgou em março do ano passado regras para a publicação de deepfakes. Os vídeos que usem essa tecnologia precisam ser identificados por um emblema e não podem fazer referência a pessoas que não sejam públicas ou menores de idade. Sem contar que os deepfakes na rede social não podem servir como instrumento de campanha política, violar as políticas do aplicativo ou ter intenção de enganar outros usuários. O Twitter não se manifestou sobre o assunto. Os brasileiros aproveitaram o primeiro ano pós-pandemia para viajar a destinos turísticos nacionais. Diferentes regiões do país tiveram recordes de visitantes que movimentaram a rede hoteleira e a economia. Ecoturismo e o turismo de experiência estiveram entre as preferências em roteiros de viagem dos brasileiros que movimentaram a rede hoteleira e aqueceram a economia de destinos turísticos nacionais. Os atrativos bateram recorde de visitação no ano passado. Um dos destinos mais visitados do país fica aqui em Mato Grosso do Sul. Considerada a capital do ecoturismo do Brasil, com mais de 40 atrativos, a cidade de Bonito recebeu ao longo de 2023 300 mil visitantes, o maior fluxo desde 2015, quando passou a ser feito um levantamento mensal pelo Observatório de Turismo e Eventos do município. Águas cristalinas que são um convite para o mergulho, trilhas de tirar o fôlego, grutas e cachoeiras estão entre as opções da cidade sul-mato-grossense.
Já amantes do friozinho optaram por passear pela Serra Gaúcha, especialmente em Gramado, no interior do Rio Grande do Sul, que se destaca pela arquitetura e gastronomia. O município bateu um recorde histórico de 8 milhões de visitantes, um aumento de 6% em um ano, de acordo com dados da Prefeitura. Com esse ritmo intenso de viagens, a rede hoteleira tem alcançado índices de crescimento em ocupação. Na estância turística de Olímpia, que fica no interior de São Paulo, quase 5 milhões de turistas ficaram em hotéis, 40% a mais do que o ano anterior. Diante desse aumento, o setor está otimista para 2024, conforme aponta o estudo de orçamentos hoteleiros. A previsão é ampliar a ocupação dos estabelecimentos em 5% no comparativo com 2019, ano pré-pandemia, tanto na América do Sul quanto na Central. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho com Kleber Werneck no Jornal das 18h30. Às 10 da noite eu volto ao vivo e espero por você. Obrigada pela companhia. Tchau.